Hoje nós vamos ver o nosso primeiro método de integração, que é a integral por substituição. Então, a regra de substituição, ela utiliza o fato de nós conhecermos já a derivada da regra da cadeia. Então, se U é igual a g de x for uma função derivável, cuja imagem é o intervalo I e f for contínua em I, então a integral de f de g de x, g' de x, eu posso escrever como sendo f, a integral de f de u du. Então, observe que u aqui é o g de x, né? Então, se eu tiver f de g de x vezes a derivada do que aparece aqui na interna, né, dx, eu posso fazer essa substituição. Onde tem g, eu coloco u, né, e aí eu vou atrás de saber quem é du. A gente já vai ver como é que funciona isso, tá? A regra de substituição em geral funciona sempre que temos uma integral que possa ser escrita na forma integral de f de g de x, g' de x dx. Observe que a primitiva, né, de f é f maiúsculo aqui. Então, fzão linha é a f. Então, estou supondo que essa daqui é primitiva. Então, eu posso olhar como sendo a primitiva aplicada na g, vezes a derivada da g dx, vai ser igual ao fzão de g de x, né? Porque a integral da derivada da própria função, mais uma constante. Bom, chamando essa equação aqui de asterisco, tá? Pela regra da cadeia, né, como eu havia dito, a derivada de fzão aplicada em g, né, é a derivada da externa vezes a derivada da interna, que é justamente aquilo que aparece lá no integrando, né? Então, se substituirmos g de x igual a u naquela equação asterisco, então nós vamos ter o seguinte: a integral de f de g de x, g' de x, vai ser igual a fzão de g de x, mais uma constante. Note que aqui, né, eu tenho justamente a derivada da função. Ó. Isso daqui é a derivada da f de g. Então, vai ser justamente f de g mais uma constante. Né? E isso daqui, se eu faço g de x igual a u, vai ser igual a f de u mais uma constante. Tá? Isso daqui vai ser a integral de f' de u du. E aí, eu posso escrever fzão linha como sendo a própria f, e aí eu obtenho isso aqui, ó. A integral de f de g de x, g' de x dx, vai ser igual à integral de f de u du. E a gente vai ver como é que faz isso aqui na prática, tá? Com alguns exemplos. Bom, essa regra é importante porque nos fornece a primitiva para o uso do teorema fundamental do cálculo, que nem sempre são fáceis de encontrar. Tá? Às vezes a gente está lá com uma função e a gente não tem ideia do que é a primitiva dela. Então, essa técnica aí de substituição nos ajuda aí a encontrar quem é a primitiva. Tá? Então, fica mais fácil. Então, essa aí é uma técnica bem elementar que vai nos ajudar a resolver problemas como esse aqui. Encontre a integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx. Então, a gente vê que tem uma composição de funções aqui, né? Eu tenho cosseno de x à quarta mais 2. E observo que quando eu derivo isso daqui, a derivada de x à quarta mais 2 é 4x ao cubo, né? E 4x ao cubo, apareceu o x ao cubo que tem a ver com o x ao cubo que está aqui fora. Então, x ao cubo dx. Então, eu percebo que tem algo relacionado da derivada da interna com o que está aqui fora, certo? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Ó. O que eu vou fazer aqui? Qual é a ideia? É chamar u igual a x à quarta mais 2. Isso vai implicar que du vai ser igual a 4x ao cubo dx. E aí eu vou ter o dx. dx vai ser igual a 1/4, 1 sobre 4x ao cubo du. Tá? Onde tiver dx eu vou substituir por isso daqui.
Então, essa integral, a integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx vai ser igual a integral, por enquanto fica o x ao cubo aqui, cosseno, e isso daqui eu chamei de u. Então vai ficar cosseno de u vezes, e o dx eu substituo por 1 sobre 4x du. X ao cubo aqui, né? Note que esse x ao cubo aqui, ó, ele vai cancelar com esse x ao cubo aqui. E ficou só 1/4 de du. Então, não tem problema nenhum. 1/4, né, eu posso botar para fora da integral, pela propriedade da integral. Então, isso daqui é igual a 1/4 da integral de cosseno de u du. Certo? Agora sim, eu consigo saber o que é essa integral aqui, porque essa integral é simples, ó, tá com uma integral bem complicada aqui, né? O x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2, e agora eu tenho só uma integral simples aqui, integral imediata, né? Da integral do cosseno de u. Qual é a integral de cosseno de u? É seno de u, né? Então isso daqui vai ser igual a 1/4 do seno de u mais uma constante. Agora, eu venho aqui e substituo quem é u, tá? Portanto, então, nós vamos ter que essa integral aqui de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx vai ser igual a 1/4 do seno de u. Quem é u? U é x à quarta mais 2. Então, é seno de x à quarta mais 2 mais uma constante, porque aqui nós temos uma integral indefinida, certo? Então, esse aqui foi o resultado da integral, tá? Então, fazendo aí a substituição, nós tivemos esse resultado aí, né? Se você pega essa função aqui e deriva, você vai chegar nessa daqui, com certeza, tá? Só para a título de verificação, né? Se você deriva essa, você chega nessa. Então, aplicamos aqui nesse exemplo a técnica de substituição. Bom, então nesse exemplo nós queremos calcular a integral da raiz de 2x mais 1. Então, o natural é nós pensarmos em fazer o seguinte: u igual a 2x mais 1. Então, isso quer dizer que du vai ser igual a 2 dx. Né? Então, isso indica que dx vai ser igual a meio de du. Tá? Então, reescreva essa integral, a integral de 2x mais 1 dx, como sendo a integral da raiz de u meio de du. O meio sai da integral, fica meio da integral da raiz de u du. Isso daqui é a mesma coisa que meio da integral de u elevado a meio, né? Du, que é igual a meio de u elevado a meio, vai ser meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios, né? Só que quando eu divido por 3 meios, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2 terços, né? De u elevado a 3 meios, mais uma constante, tá? Então, note que esse daqui vai cancelar com esses dois aqui, né? Então, eu vou ter que a integral da raiz de 2x mais 1 dx vai ser igual a 1 terço de u, que é 2x mais 1, elevado a 3 meios, mais uma constante, tá? Então, isso aqui é o resultado da minha integral. Olha esse outro aqui, a gente olha para cá e aí assim não aparece muita ideia para o que a gente vai fazer com isso, né? Mas observe o seguinte, ó. Assim de cara a gente não tem qual é a primitiva dessa função aqui, né? A gente não tem uma ideia de qual é, mas eu percebo o seguinte, ó, que aqui eu tenho uma composição e quando eu faço a derivada disso daqui vai dar 8x, né?
que tem a ver com isso daqui, porque só muda por uma constante, tem um 8 na frente. E quando eu tenho só uma constante, a diferença, a gente já viu que a diferença eu posso jogar para fora da integral, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou chamar essa parte aqui que está dentro da raiz de u, tá? Então vai ficar assim, ó, u vai ser igual a 1 menos 4x ao quadrado. Então, eu vou ter que du vai ser igual a menos 8x dx, certo? E isso quer dizer que dx vai ser igual a menos 1 sobre 8x du, beleza? Então, esse aqui, né, onde tiver dx, eu vou substituir por isso. Então, note que a minha integral ela vai se transformar nisso aqui, ó. X raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado dx, isso aqui vai ser igual a integral de x raiz de 1 menos 4, opa, isso daqui eu estou chamando de u já, né? Aqui é u, raiz de u, vezes dx, e dx é menos 1 sobre 8x du. Note que aqui eu vou poder cancelar esse x com esse x, né? Esse 1/8 aqui negativo eu passo para fora da integral. Isso vai ser menos 1 sobre 8 da integral. Eu vou pegar e reescrever isso daqui. Ó. Isso daqui é a mesma coisa que u elevado a meio, né? Como ele está aqui no denominador, eu posso escrever como sendo u elevado a menos meio. Tá? Então vai ficar menos meio mais 1, que é igual a meio, né? Certo? A potência lá do u. Então o que é essa primitiva aqui? Aqui ficou du, né? Isso daqui vai ser igual ao seguinte, ó, a menos 1 sobre 8 de u elevado a meio dividido por meio, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 sobre 1, certo? E esse 2 simplifica com esse 2, isso daqui vai dar menos 1 quarto, esse 2 daqui com 8, né? Menos 1 quarto de u elevado a meio, que eu sempre estou esquecendo de colocar a constante aqui, tá? Deixa eu colocar aqui que é para ficar bem rigoroso mesmo, tá? Isso daqui vai ser menos 1 quarto, né? De raiz quadrada, o elevado a meio é a raiz quadrada de 1, certo? Mais uma constante. Então aqui sim, aí eu tenho o resultado da minha função. Só que é o seguinte, ainda estou em função de u, né? Eu tenho que substituir aí o u pelo que eu chamei aqui, que foi 1 menos 4x ao quadrado, certo? Então eu vou substituir. A integral, então, de x sobre raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado dx vai ser igual, então, a menos 1 quarto da raiz quadrada de u, que é 1 menos 4x ao quadrado, mais uma constante c. Tá? Então, esse aí é que é o resultado final da minha integração. Lembrando que se eu derivar isso daqui, né? Se eu derivar isso daqui, eu tenho exatamente essa função aqui. Tá? Basta você fazer isso como exercício aí, fazer essa continha que vai dar certinho. Muito bem, esse aí foi o nosso terceiro exemplo. Olha esse exemplo aqui. O exemplo 4 é a integral da tangente de x dx. Aí você fala, caramba, eu não estou enxergando aqui regra da cadeia, não estou enxergando uma interna, não estou enxergando nada. Né? Parece que sim, pô, integral da tangente não tem para onde sair, não tem para onde correr. Mas é o seguinte, ó, se você lembrar, você pode reescrever a integral da tangente de x dx como sendo
A tangente você pode escrever como sendo seno de x sobre cosseno de x. Então, olha o que acontece. Isso aqui eu posso escrever como sendo seno de x dividido por cosseno de x dx. E note também que eu tenho uma relação aqui entre o seno e o cosseno com relação à derivada, né? A derivada do cosseno é menos seno e a derivada do seno é menos cosseno. Então, eu poderia escolher aqui o u como sendo o seno, mas aí o que ia acontecer? Eu não ia conseguir cancelar um com o outro, tá? Ao passo que quando eu escolho o u como sendo o cosseno, quando eu derivo da menos seno, a única coisa que muda é o sinal, né? Vai aparecer aqui para eu cancelar o seno que está em cima com o cosseno que vai aparecer na derivada aqui. Quer ver? Vamos fazer a conta. Eu escolho o u como sendo cosseno de x. Tá? Então isso vai implicar que du é igual à derivada do cosseno, que é menos seno de x dx. Isso quer dizer, então, que dx vai ser igual a menos 1 sobre seno de x vezes o du, certo? E aí o que vai acontecer? Essa integral aí, a integral agora de seno de x sobre cosseno de x dx, eu reescrevo como sendo a integral de seno de x dividido por u, que foi o que eu chamei de u, foi o cosseno, vezes menos 1 sobre seno de x du, certo? Aí, ó, o seno aqui cancela com esse seno, e eu tenho um sinal de menos aqui que eu vou jogar para fora da integral, o menos 1. Então vai ficar menos a integral de 1 sobre u du, certo? E a integral de 1 sobre u du, né, a primitiva de 1 sobre u, a gente já viu que é o ln, né? É menos ln do módulo de u mais uma constante, certo? E quem é u? U é cosseno, então isso daqui vai ser igual a menos ln do módulo do cosseno de x mais uma constante. Só que tem esse menos 1 aqui. Esse menos 1, pela propriedade do logaritmo, ele pode vir para cá, né? Então eu posso escrever como sendo, o menos já sai, eu vou colocar lá dentro, tá? Como potência, vai ficar ln do módulo do cosseno de x elevado a menos 1. Certo? Assim, ó. Deixa eu fazer direitinho aqui. Parêntese, cosseno de x elevado a menos 1 em módulo. Tá? E isso daqui é a mesma coisa, é mais uma constante, né? Isso daqui é a mesma coisa que ln do módulo de 1 sobre cosseno x mais uma constante, né? Que é igual ao ln do módulo a 1 sobre cosseno é a secante, né? Secante de x mais uma constante. Então, ó, essa integral dá isso daqui. ln de secante de x em módulo mais uma constante. Então, assim, né? Parece que não tem nenhuma relação disso aqui, né? Mas se você derivar isso daqui, tá? Você tem que a derivada do ln vai ser 1 sobre a secante, né? Vezes a derivada da secante, que é secante, vezes tangente. E aí vai cancelar a secante com cosseno, com a secante que vai aparecer lá embaixo, né? Isso daqui vai sobrar só a tangente, então dá certinho, tá? Você faz a conta, deriva isso daqui que vai bater exatamente na tangente. É bem interessante isso daqui. E aí a gente usou apenas um artifício, né, de substituir a tangente por seno de x sobre cosseno de x. Tá? Aqui não fica claro a regra da cadeia, né? Não fica explícito, mas você tem a relação do seno com cosseno, que você faz a substituição de u igual a cosseno, você consegue simplificar as coisas e o resultado sai certinho. Ln
do módulo da secante de x mais uma constante. Tá? Bom, geralmente a gente memoriza esse resultado para usar. Tá? A gente já memoriza que a integral da tangente é ln da secante de x mais c e usa isso aí para o resto da vida mais 6 meses. Não precisa ficar refazendo essa conta aqui. Tá? Então tem algumas integrais que a gente já memoriza e fala, com o tempo você já utiliza direto sem precisar ficar refazendo aí por substituição, essas coisas. Geralmente você mostra para alguém, né, que nunca viu e aí ele vê o resultado. Quando eu tenho integrais definidas, né, que eu vou ter lá o intervalo de integração, eu tenho duas maneiras de fazer isso daí. Uma é encontrar a primitiva, né, utilizando aí a integral por substituição e usar o teorema fundamental do cálculo, tá? Que é fazer isso daqui, por exemplo, naquele exemplo 2 lá, né, se eu já tinha calculado a primitiva aqui, né, que era a raiz, isso daqui, a raiz quadrada disso daqui elevado ao cubo, certo? Mas, quando eu tenho intervalo de integração, por exemplo, de 0 a 4, eu poderia pegar, substituir, né, que deu lá 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3 meios, né, de 0 a 4. Tá? Essa daqui foi a primitiva que eu encontrei. Né? E aí eu pegar e substituir, né, o 4. Então, 4 aqui dentro vai dar 8. Né? Então, vai dar 9, né? 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, aí ficaria 9 elevado a 3 meios, vezes 1/3, né? Menos, aí quando eu colocasse o zero, ia dar 1, ia ficar essa conta aqui. Fazer essa conta ia dar 26 sobre 3, tá? Mas eu posso também fazer o seguinte. O outro método, que geralmente é preferível, por quê? Porque as contas ficam mais simples, tá? As contas ficam menores. Consiste em alterar os limites de integração ao se mudar a variável. Então, eu vou lá e faço a mudança de variável no limite de integração também. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a integral de a até b de f de x, f de g de x, g' de x, como eu estou chamando a g de x de u, né, eu substituo aqui por g de a, g de b e f de u, du. Então eu uso a própria f de u aqui dentro. E aí as contas vão ficar mais simples. Eu tenho o seguinte, ó, esse resultado aqui nós chamamos u de 2x mais 1. Tá? Então, observe o seguinte, ó, quando x for igual a 0, que é esse primeiro caso aqui, ó, quem vai ser u? Eu faço a substituição aqui. Isso vai implicar que u vai ser igual a 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. U vai ser igual a 1. Tá? E quando o x for igual a 4, isso vai implicar que u vai ser igual a quanto? 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. U vai ser igual a 9. Então, o que eu vou fazer? Essa integral aqui, né, eu vou escrever a integral de 0 a 4 de raiz de 2x mais 1 dx como sendo a integral de 1 a 9 de... Aí o que acontece aqui? Ó? Aqui ela vai virar integral de meio raiz de u, du. Porque lembra o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que eu tinha que du era igual a 2 dx, não é isso? Então eu obtive que dx é igual a meio de du. Né? Então esse meio aparece aqui, meio de du raiz de u. Tá? E isso daqui vai ser o que? Olha como fica mais simples a conta. O meio sai da integral, né? Meio, e aqui fica 2/3 vezes u elevado a 3 meios, né? Certo? Isso aqui no intervalo de 1 até 9. Tá? Então, olha o que acontece, né? Esse aqui cancela com esse, isso daqui vai ser 1/3, que multiplica. Agora o 1/3 vai estar aqui fora, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar pelo teorema fundamental do cálculo aqui. Primeiro eu substituo 9, né? Vai ficar 9 elevado a 3 meios,
menos 1 elevado a 3 meios, certo? Então, isso daqui é 1/3 que multiplica. Ó, 9 elevado a 3 meios é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9 ao cubo, tá? Menos, e aqui 1 elevado a 3 meios é 1 mesmo, tá? Só que olha só, 9 já é 3 ao quadrado, né? Então eu posso tirar o 3 aqui da raiz, e aí isso daqui vai dar 3 ao cubo, que é 27, né? Então eu vou ter aqui, ó, 27 menos 1 dividido por 3, né? Isso daqui é 26 sobre 3, tá? Então isso daqui vai dar os 26 sobre 3, que era o mesmo resultado que eu tinha antes. Só que as contas aqui, ó, elas ficam muito mais simples, tá? De ser feitas, beleza? Então aí eu tenho esse resultado, tá bom? Então, é mais interessante nós pegarmos e fazermos aqui a substituição no intervalo de integração, fazer a simplificação, do que fazer a mudança de variável, voltar para a variável para fazer a substituição desses intervalos aqui, tá? Bom, esse modo aí, né, da gente fazer essa substituição, tá? Essa regra de substituição para integrais definidas, nós não retornamos mais a variável x após a integração, simplesmente calculamos a expressão em u entre os valores apropriados de u, tá? E aí, a substituição, por exemplo, u igual a 2x mais 1, ela expande o intervalo 0 e 4 por um fator de 2, né? Porque tem um negócio multiplicando aqui por 2, né? E transladando, porque tem um mais aqui, faz uma expansão de 2 e translada mais uma unidade aqui para a direita, tá? As duas áreas no gráfico abaixo são as seguintes, ó. Eu tenho aqui, eu tinha, né? Era de 0 a 4, aí eu tinha essa área nessa região aqui, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai expandir e dar um deslocamento de uma unidade. Olha só, eu estico, né, o intervalo que era de 1 a 4, ele fica esticado de 1 a 9, e além disso, né, como eu tenho que somar 1, eu dou uma transladada para a direita aqui, ó, uma unidade daqui para cá. Então eu tenho uma transformação daqui para cá. Essa região aqui eu transformo nessa aqui. Observe que ela ficou mais baixa, mas ficou mais comprida. Essa área aqui é exatamente equivalente a essa área aqui, tá? Dá certinho a conta. Beleza? Então, como a gente viu, né? O resultado deu 26 sobre 3. Dessa daqui e dessa daqui. Tá? Muito bem. Bom, olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho a integral de 1 a 2 de dx sobre 3 menos 5x elevado ao quadrado. Tá? E aí eu quero calcular aí essa integral. E aí eu já vou fazer aquela substituição lá direto com os intervalos, substituindo também. Tá? Então, observe que eu vou chamar de u o quê? O que está aqui no denominador. Tá? Então, eu vou chamar de u apenas 3 menos 5x. Tá? Então, isso vai implicar que du é igual a menos 5 dx, né? Então, isso implica que dx é igual a menos 1/5 de du. Tá? Note que quando x for igual a 1, que esse primeiro, o limite inferior aqui, isso vai implicar que u vai ser o quê? Ó? Quando eu fizer aqui igual a 1, eu vou ter 3 menos 5. 3 menos 5 dá menos 2. Então, eu coloco aqui menos 2. Tá? E quando x for igual a 2, eu vou ter 3 menos 10. Então, 3 menos 10 vai implicar que u é igual a menos 7. Tá? Então, eu tenho aqui os intervalos de integração. Tá?
Então, essa integral aí que eu tenho, a integral de 1 a 2 dx dividido por 3 menos 5x ao quadrado, isso daqui eu vou reescrever como sendo a integral de menos 2 a menos 7. Já fiz a substituição dos intervalos de integração, tá? Aí eu pego esse menos 1/5, porque no lugar de dx vai ser menos 1/5 de du, né? Eu posso já colocá-lo aqui para fora, tá? Então vou fazer aqui menos 1/5 aqui fora, né? E aí vai ficar o quê? Vai ficar, ó, aqui, né, no lugar de dx era menos 1/5 de du, menos 1/5 já botei para fora, vai ficar só o du em cima, tá? E aqui embaixo, isso daqui eu chamei de u, vai ficar u elevado ao quadrado, certo? Então isso daqui vai ser igual ao quê? Opa! Isso daqui vai ser igual ao quê? A menos 1/5, que está fora. E aqui, ó, isso daqui é a mesma coisa que, vou repetir aqui, tá? Da integral de menos 2 até menos 7 de u elevado a menos 2 du, né? E aí eu vou fazer essa conta aqui. Qual é a primitiva de u elevado a menos 2? Eu vou ter que somar 1 aqui, né? Então vai ficar u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Esse menos 1 vai fazer trocar o sinal aqui de fora, né? Tá? Então eu posso colocar como sendo 1/5 de 1 sobre u, né? E isso daqui está variando no intervalo de menos 2 até menos 7. Olha como é que vai ficar essa conta aqui. Vai ficar 1/5 aqui fora, que multiplica 1 sobre menos 7 menos 1 sobre menos 2, certo? Essa conta aqui, tá? Então, isso daqui é equivalente a escrever assim, 1/5, que multiplica esse daqui com esse, ó, vai ficar positivo, né? Mesma coisa que meio menos 1 sobre 7, tá? Então, note que quando eu faço essa conta aqui, ó, meio menos 1 sobre 7, né? Eu pego o MMC dos dois, 14, né? Então aqui vai ficar 7, divido 14 por 2 dá 7, e 14 por 7 dá 2. Então vou ter 7 menos 2, né? Isso daqui é igual a 5 sobre 14, tá? Então essa conta aqui está dando 1/5 vezes 5 sobre 14. E isso daqui vai dar 1 sobre 14, tá? Dá 1 sobre 14 positivo. Beleza? Então esse aqui foi o resultado dessa conta, tá? Dessa integral. Então essa integral aí deu 1 sobre 14. Note que se eu fosse fazer a substituição aqui, né? Substituía por u, depois transformava de volta, depois substituir nesse intervalo de integração ia dar mais conta, tá? Então a gente já simplifica aqui e dá o resultado, beleza? Então ficou igual a 1 sobre 14. Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho ln de x sobre x no intervalo de 1 até e, né? Como é que eu faço essa conta aí? Então, qual é o lance aqui? Ó? Observe que se eu pegar ln de x e chamar de u, quando eu derivo, né, a derivada dá 1 sobre x, a derivada do ln de x. E aí, provavelmente, esse x vai ser cancelado, tá? Então, vamos ver o que acontece quando eu faço u igual a ln de x. Isso daqui vai implicar que du vai ser igual a 1 sobre x dx, né? Isso quer dizer que dx é igual a x du. Então, perceba que esse x vai cancelar com esse, tá? Outra coisa que eu tenho que ver é o seguinte, ó, quando eu tenho x igual a 1, o que o u vai ser, né? E quando x for igual a e, o que x vai ser. Então, olha só,
x igual a 1 vai implicar que u vai ser igual a ln de 1, né? E ln de 1 é 0, certo? Então, quando x é 1, u é 0. E quando x é e, o que vai acontecer? Vai implicar que u é igual a ln de e ln de e é 1, né? Vai ser igual a 1. Então, ó, o intervalo que estava variando de 1 a e, agora vai variar do intervalo de 0 a 1, tá? Então, vamos reescrever essa nossa integral aqui. A integral de 1 até e do ln de x dividido por x dx vai ser igual. Note aqui que o x daqui, ó, desse x daqui vai cancelar com x du, tá? Eu vou escrever aqui devagar, tá? Vai ficar integral de 0 a 1 de ln de x, desculpa, ln de x eu chamei de u, né? Deixa eu apagar aqui. U sobre x vezes x du, tá? Então, ó, dx foi x du. Esse aqui vai cancelar com esse. Isso daqui é a integral de u, né? É u ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui vai ficar u ao quadrado sobre 2 no intervalo de 0 a 1. Tá? E no intervalo de 0 a 1, isso daqui vai ser igual, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Vai ser 1 sobre 2 menos 0 sobre 2, que é igual a meio. Então, calculei aí a integral e deu meio. Bom, tem um resultado bem interessante aqui, que é o seguinte: quando eu tenho intervalos simétricos na minha integral, tá? E diz o seguinte, ó, suponha que a função f ela é contínua nesse intervalo simétrico aqui, menos a a. Tá? Então, se f for par, o que quer dizer f ser par? Quer dizer que f de menos x é igual a f de x. Tá? Então, se ela for par, a integral de menos a até a de uma função par, você pode fazer a conta assim, de 0 até a de 2 vezes a função, visto que ela é par. Tá? Agora, se f for ímpar, ou seja, f de menos x for igual a menos f de x, então a integral de menos a de f de x dx é igual a 0. Em intervalo simétrico, a sua função ímpar vai dar 0. Tá? Então, vamos ver dois casozinhos aqui, só para a gente fechar aqui essa nossa aula. Olha só. Aqui eu tenho uma função par. Tá? O f de menos x é igual a f de x aqui. Então, o que acontece? Eu tenho exatamente uma simetria aqui. O que acontece do lado esquerdo vai acontecer aqui para o lado direito. Tá? Então, se eu quero calcular a integral de menos a até a, o que eu faço? Eu considero só o lado direito e pego isso aqui e multiplico por 2. Né? Isso daqui vai coincidir com a área sobre a curva. Né? Tá? Desde aqui até aqui. Então, como existe uma simetria, pela simetria aqui do problema, eu pego essa parte aqui, multiplico por 2, eu tenho essa área, porque essa área aqui é justamente a mesma área que essa daqui, visto que a função é par. Tá? Eu estou nesse intervalo simétrico aqui. Então, aqui eu teria que f é par, então a integral de menos a de f de x dx é igual a 2 vezes a integral de 0 a de f de x dx. Agora, no caso, o outro caso aqui, eu tenho uma função assim, ó, que ela é ímpar. O que acontece aqui é justamente o que acontece aqui, só que invertido aqui para baixo. Tá? Essa área aqui, né, se eu fosse calcular, é exatamente essa área aqui. Só que como ela está para baixo, né, quando eu fizer a integral daqui até aqui, essa daqui que está para baixo, que é negativa, vai estar somando com essa aqui que é positiva, e aí o resultado vai dar 0. Tá? Então, f é ímpar, a integral de menos a até a de f de x dx é igual a 0. Tá? Essa propriedade aqui, quando a função é ímpar, ela é muito importante. Eu acho que é mais importante do que o caso quando ela é par. Tá? Por quê?
Porque é o seguinte, às vezes você tem uma integral muito difícil de calcular, que ela é uma integral que às vezes ela não é nem expressa como funções analíticas, tá? Ela uma função que é bem difícil até de expressar. Mas você consegue provar que essa função ela é uma função ímpar, tá? E você quer calcular uma integral no intervalo simétrico. Então você não precisa calcular a integral. A sua tarefa é só mostrar o quê? Se você tem já é uma dica que eu dou para você, tá? Se você tem uma integral que você quer calcular no intervalo simétrico, tá? E é uma integral muito difícil de calcular, você troca essa sua tarefa de calcular a integral para mostrar que a função é ímpar, tá? Então, você mostrando que a função é ímpar, né, e você tem um intervalo simétrico, você já garante que o resultado é zero, tá? E como é que você mostra mesmo que uma função é ímpar, tá? Vamos fazer uns exemplos aqui. Primeiro vamos pegar uma par e depois uma ímpar. Olha só. Essa função aqui, ó, f de x igual a x à sexta mais 1, ela é uma função par. Como é que eu mostro que ela é uma função par? Né? Ela tem que satisfazer isso, que f de menos x é igual a f de x. Então o que eu faço? Eu pego quem é f de menos x. Tá? Quem é f de menos x? É eu pegar no lugar de x e colocar menos x. Vai ficar o quê? Menos x elevado à sexta mais 1, certo? Só que menos x elevado à sexta é x à sexta, né? Porque quando eu pego um negativo aqui e eleva a potência par, ele fica positivo. Então, menos x à sexta é a mesma coisa que seja x à sexta mais 1. Então, note que deu exatamente quem? F de x, né? Deu a função f de x. Então, f de menos x deu igual a f de x. Portanto, f é par. Então, se f é par, esse resultado aqui da integral de menos 2 a 2 de x à sexta mais 1 dx vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a 2 de x à sexta mais 1. Certo? Ó, eu troco aqui por 0, né? E multiplico por 2. Tá? E aí, eu fazendo as contas, eu tenho que dar 284 sobre 7. Tá? Agora, vamos ver o caso de uma função ímpar, que é essa daqui, ó. Tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais 4. Note que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, eu vou escrever como sendo assim, uma g de x, tá? Essa minha f de x, ela está dada assim, como sendo uma g de x dividido por uma h de x. Note que essa h de x, essa função aqui, ela é uma função par, tá? Por que ela é uma função par? Né? Quando eu pego h de x, né? Na verdade, eu tenho que pegar h de menos x, olha o que acontece. H de menos x, ela vai ser igual a 1 mais menos x ao quadrado, assim, mais menos x a quarta, né? Então, igual ao primeiro lá, nós temos que é 1 mais x ao quadrado, mais x a quarta. Isso daqui é a própria h de x, certo? Agora, quando eu olho para essa função tangente, tá? Essa função tangente aqui de x, né? Eu posso olhar como sendo a função seno de x dividido pela função cosseno de x. Note que a função seno de x, ela é uma função ímpar, tá? Por que ela é uma função ímpar? Porque o seno, a projeção é aqui no eixo vertical, né? Se eu pego aqui, por exemplo, qualquer valor aqui, né, o resultado vai dar aqui, certo? Quando eu pego o valor negativo, o mesmo valor aqui, só que negativo, né, eu ando esse mesmo ângulo aqui, só que no sentido negativo, vai dar o mesmo resultado, só que aqui para baixo, tá? Então a função seno, ela é ímpar, tá? Porque eu tenho o seguinte, a propriedade lá, seno de menos x é igual a menos seno de x, tá? Ela é ímpar. E quando eu pego o cosseno, tá? A função cosseno, por exemplo, quando eu pego um cara aqui, ele dá bem aqui, né? E quando eu pego o mesmo ângulo aqui,
ele também dá aqui. Tá? Então eu tenho que cosseno é uma função par. O cosseno de menos x é igual a cosseno de x. E aí eu tenho o seguinte, ó, que isso daqui, né, quando eu pego aqui a tangente de menos x, isso daqui vai ser igual ao quê? A seno de menos x sobre cosseno de menos x, certo? E aqui, ó, o seno de menos x é menos seno de x. E o cosseno de x é cosseno de x. O cosseno de menos x é cosseno de x. Então, isso daqui implica o seguinte, que a tangente de menos x é igual a menos a tangente de x. Ou seja, a tangente é ímpar. Tá? Então, eu estou com uma função ímpar dividido por uma função par. O resultado vai dar uma função ímpar. Então, eu tenho aqui, ó, f de menos x vai ser igual ao seguinte, ó, vai ser igual a tangente, né, de menos x dividido por 1 mais menos x ao quadrado mais menos x, vou ajeitar aqui, menos x à quarta, né? A tangente de menos x é menos tangente de x, dividido, e essa daqui de baixo vai ficar 1 mais x ao quadrado mais x à quarta. Isso daqui é menos a f de x. Então, realmente, essa função aqui é uma função ímpar, tá? Essa função aqui toda. Por quê? Porque a função tangente aqui, ela é ímpar, e essa daqui é uma par. Então, quando eu faço ímpar dividido por par, vai dar ímpar, tá? Se eu fizer o produto também de ímpar com par, também dá ímpar, tá? Não confundir com essa questão de número par e número ímpar, tá? Porque se eu tenho uma que... observe, ó, se eu tenho ímpar vezes... Se eu tenho uma função ímpar vezes uma função par, o resultado vai dar ímpar, tá? E se eu tiver ímpar dividido por par, também dá ímpar, tá? Você tem que pensar no sinal da função, né? Eu tenho positivo dividido por negativo dividido por positivo, vai dar negativo. Então, continua sendo ímpar, tá bom? Bom, o que acontece, então? Essa função aqui, f, então, ela é ímpar, tá? E se eu fizer a integral dela no intervalo simétrico, por exemplo, de menos 1 até 1 dessa função, o resultado é zero. Tá? Então, não tenho que me preocupar com calcular essa integral. Às vezes eu tenho uma integral muito difícil de calcular, que eu digo que são aquelas integrais cavernosas, né? Negócio bem difícil de calcular, mas eu estou no intervalo simétrico. Então, basta eu mostrar, se eu quiser mostrar que dá zero. Tá? Eu não sei, imagina que eu não sei que o resultado é zero, mas eu sei que é um intervalo simétrico e eu quero calcular a integral no intervalo simétrico. Se eu conseguir mostrar que a função é ímpar, o resultado dá zero. E aí é show de bola. Só fazer isso daí que dá certo. Beleza, pessoal? Bom, então a gente sabe agora calcular integral por substituição, né? E aí essa técnica é muito boa para você simplificar as contas, né? E resolver tanto integrais definidas como integrais indefinidas, tá? E essa propriedade aqui da integral de uma função ímpar no intervalo simétrico é bastante útil aí na hora de fazer exercício, tá bom? Bom, pessoal, então era isso. A gente fica por aqui e nos encontramos aí na nossa próxima aula. Até lá!